Olá, meu amigo, meu irmão, espero encontrar você num momento abençoado, que Deus te dê um dia cheio de graça e que seja um tempo de aprendizado juntos. Hoje eu quero falar com você sobre liderança 360 graus. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Tema: Liderança 360. Liderança 360 graus é basicamente quando você está no meio de uma organização, de um escalão dentro de uma organização, e dentro desse escalão você tem chefes que estão acima de você, pode ser o gerente, o diretor da empresa, o presidente, liderados que estão abaixo de você, que são os seus encarregados ou funcionários, e pessoas ao seu lado, que são os departamentos ou os setores da empresa que você depende para poder executar a sua tarefa. Essa é a liderança 360 graus. Esse líder 360 graus, ele está no meio da companhia, ele não é nem o presidente e nem o funcionário. Então ele tem que liderar em 360 graus, essa é a ideia. Ele tem que liderar, por exemplo, as pessoas que estão à sua responsabilidade, seus colaboradores, ele precisa motivá-los, mostrar a direção, ensinar para onde nós estamos indo, dizer como executar o trabalho, ajudá-los a baterem as metas, e esse é o papel do líder. Mas ao lado dele, ele tem departamentos onde que o serviço dele depende desses departamentos. Vamos pensar que você é o departamento de vendas, você precisa da logística para entregar o produto que você vendeu, e precisa da cobrança para emitir a nota fiscal e poder liberar a entrega. Então você vende, mas se os outros dois departamentos não estiverem alinhados, é bem provável que o seu produto chegue atrasado, não cumpra prazos e você até perca o cliente. Então o líder 360 graus, ele está nesse meio, e acima dele ele tem um chefe, ele tem um diretor. Esse chefe às vezes é o cara que vai mostrar para ele o que quer, o que ele deseja, e vai pedir para ele prestar contas acerca do trabalho que está sendo desenvolvido. Isso é interessante a gente pensar, né? Porque às vezes nós não percebemos que nós estamos envolvidos nesses 360 graus de liderança e nós não podemos nos perder nisso, nós não podemos tratar igual cada uma dessas pessoas. E aqui está o erro que eu vejo algumas pessoas fazerem. Elas tentam tratar da mesma maneira, da mesma forma, os seus líderes e os seus liderados, vamos dizer assim. Por exemplo, a forma como ele trata os seus funcionários, ele quer tratar o departamento que está do lado dele, ele quer tratar o coordenador. Então, se ele fala ríspido com os funcionários, ele vai falar ríspido com os coordenadores do seu trabalho. Da mesma maneira que ele trata, por exemplo, os funcionários, ele trata os coordenadores, e aí ele não sabe como se portar com o chefe, e fala de forma errada, fala de forma que não deveria falar. Bom, isso é uma coisa bem interessante para a gente pensar. Eu já vi muita gente errar nisso. Por exemplo, vou dar alguns exemplos do que eu já vi na minha vida. Eu me lembro quando jovem, começando a trabalhar, nós éramos de uma empresa e nessa empresa nós tínhamos um departamento de marketing. E o departamento de marketing dependia da expedição, que era o meu trabalho. Dependia das entregas, dependia do projeto. Mas eles achavam que não dependia de ninguém, que eles eram o único departamento da empresa. Então o relacionamento com os demais departamentos era horrível. Ninguém queria conversar com o pessoal do marketing. Por quê? Porque não havia liderança lateral. Eles simplesmente se fechavam, falavam com o chefe, e quem estava abaixo deles, ou os outros departamentos que eles achavam que estavam abaixo deles, eles não queriam relacionamento. Essas pessoas, elas desenvolviam o quê? Um espírito dentro da empresa de divisão, de quebra, de não ter aliança, de não ter compromisso. E aqui está o segredo. Isso eu aprendi com o tempo. Você pode ser um bom líder para liderar as pessoas que estão abaixo de você, mas ser um péssimo líder para liderar as pessoas que estão ao seu lado. E aí que as pessoas não entendem por que as suas carreiras às vezes não decolam. Porque você, por ser um bom líder para liderar as pessoas que estão abaixo de você, é bem provável que o seu trabalho progrida. Mas se você não tiver comunicação, saber tratar as pessoas que você dependem para o seu trabalho, eles podem sabotar você, eles podem impedir você de crescer, porque eles não vão querer
atender às suas necessidades. Aí fica aquelas brigas, sabe? Ah, vou falar com o chefe, você falou que ia entregar, não entregou, e você não percebe que é porque você gerou uma cultura. Da mesma maneira, eu já vi pessoas fazerem isso até comigo. Acho interessante. Por exemplo, você é um líder que está no meio, você tem pessoas abaixo de você e você tem pessoas que estão acima de você. Eu já vi pessoas, por exemplo, comigo, de elas quererem falar para os seus liderados e prestar conta para eles, mas não prestar conta para mim que estava acima delas. É interessante isso. Você já deve ter visto isso, pessoas fazerem isso. Elas contam, tratam os seus liderados como amigos e tratam os seus chefes como pessoas estranhas, inimigos, pessoas que não merecem o respeito delas. Isso é muito triste, porque você precisa entender que existe uma cooperação, existe uma coordenação geral disso. Então você presta conta para quem não deveria prestar e faz inimizade com quem não é o seu inimigo. Então você precisa entender essa questão da liderança 360 graus. A grande maioria das pessoas, elas não conseguem enxergar a liderança assim. E a grande maioria dos líderes estão nesse miolo, nesse meio, que é o líder 360 graus. Então, às vezes, na igreja é a mesma coisa. Você está na igreja, a pessoa fala assim, mas eu não consigo entender por que eu não consigo desenvolver o meu ministério. Porque você olha o seu ministério como único. Então, você lidera as pessoas que estão com você, mas não entende que o seu ministério depende dos outros também. Você tem uma banda, por exemplo, você depende do som, você depende da portaria da igreja, você depende de uma série de pessoas. Você é da igreja da criança, você depende de outras pessoas. Então, isso acaba quebrando, porque você não consegue entender esse grupo de 360 graus que você está trabalhando. Então você não presta conta para quem está acima de você, mas presta conta para quem está abaixo. Não dá para entender. Você trata mal quem está do seu lado, mas quer que ele faça as coisas para você, e eles nem são do seu ministério. Então você também não vai ter o resultado que queria. Uma outra coisa também é que quem é o líder do meio, ele precisa entender que ele lidera em todas as direções, ele não lidera só para baixo. Então, às vezes você é um bom líder para liderar os seus liderados, vamos dizer assim, mas é um péssimo líder para liderar para cima, ou seja, para liderar o seu chefe. Mas como assim? Eu vou liderar o meu chefe? Você lidera o seu chefe. Vou explicar. Quando você presta conta, quando você traz a informação do que está acontecendo, quando você diz a ele quais são as prioridades que você está vendo no departamento e que precisam ser resolvidas, você está liderando para cima. Quem traz a informação está liderando. Vamos dar um exemplo claro. Você senta junto com o seu chefe e fala, olha, nós estamos com um problema nisso, nisso, nisso. A forma como você vai falar desse problema, você vai liderar o seu chefe. Ele vai dizer, bom, então nós vamos precisar resolver assim, assim, assim. Por quê? Porque você trouxe a informação. A maioria das pessoas que eu conheci na minha vida, que são líderes do meio, eles não lideram os chefes. Eles não chegam para os seus chefes e falam, olha, vamos conversar, isso precisa ser resolvido, isso está assim. E às vezes o chefe também não aceita, eu entendo você, compreendo a sua objeção. Mas eu falo, meu chefe não ouve. Mas talvez falte aí um pouco dessa habilidade de liderança. É como você apresenta o problema, como você fala, de quais são os problemas que realmente importam para você. Eu já vi muitas pessoas quererem me liderar, mas com coisas que estavam na mente delas, eram pensamentos delas, não eram pensamentos reais, eram coisas que ela acreditava que existia, ou coisas que não fazia sentido investir naquele momento. E também percebo que algumas pessoas desenvolvem nessa liderança do meio um espírito que precisa ser denunciado, o espírito de nós e eles. Eu chamo assim, o que quer dizer nós e eles? Olha, o nosso grupo aqui vai fazer isso, eles anunciam o que vão fazer. Mas ele depende da portaria, ele depende do som, ele depende da segurança, ele depende da diaconia, mas nós e eles, entendeu? Isso é muito difícil, porque quando você gera esse espírito de nós e eles, você não olha quem está do seu lado, você não olha os colaboradores que estão fazendo o trabalho com você, para que você possa exercer esse trabalho, é bem provável que você vai desprezá-los, você vai tratá-los com menos amor,
do que seria necessário, ou dando um valor menor do que eles realmente têm. Então, você precisa enxergar as pessoas que estão do seu lado e quebrar sempre esse espírito nós e eles. O nosso departamento fez. Mas tudo bem, o seu departamento fez, mas para fazer, o que teve que acontecer? O que foi necessário para que tudo acontecesse? Então teve que ter alguém que foi comprar, teve que ter alguém que foi lá e decorou, teve alguém que foi lá e arrumou, limpou, eu não sei, mas alguém teve que te ajudar e você precisa enxergar essa pessoa. A maioria das pessoas, elas não enxergam essas pessoas porque elas enxergam ou para baixo ou só para cima e não enxergam o lado. Um líder 360 graus, ele vai ver todo o escopo, vai ver todo o grupo que ele está liderando e vai aprender a se comunicar de forma diferente. Aqui está o segredo. Eu não posso falar para a pessoa que está abaixo de mim de uma maneira desrespeitosa, mas tenho que entender que eu tenho que tratá-lo como um colaborador de verdade. Da mesma maneira, eu não posso falar para a pessoa que está do meu lado de uma maneira errada, exigindo como eu falaria, como se estivesse cobrando um serviço de um subordinado. Ele é um colega, ele está no mesmo nível hierárquico que eu dentro da empresa. E muito menos falar da maneira como eu falaria com o meu liderado, com o meu chefe. Isso eu já vi muitas vezes. Pessoas chegarem e olharem e falarem assim, olha, você vai ter que fazer isso. Mas eu não sou o chefe? Não sou eu que sou o líder? Como é que você vai falar assim com o seu líder? Ele não pode, né? Isso entra em outro tema que eu quero tratar aqui, que é a questão da autoridade. Mas depois a gente fala. A ideia agora é você entender que você precisa enxergar a sua liderança de uma forma geral. Então, hoje talvez você esteja em conflito com as pessoas que são líderes dos departamentos que você precisa, porque você não sabe falar com eles e não os enxerga no mesmo nível que a sua liderança. Você acha que o seu departamento é mais importante para a empresa. Da mesma forma, talvez você não consiga tratar o seu chefe, porque toda vez que você está diante de uma autoridade ou com alguém que você sabe que precisa prestar conta, você trata de maneira que não deveria. Isso é interessante. Na liderança 360 graus, a gente é mais hábil em alguma área. Tem gente que é muito hábil na lateral, mas é ruim para baixo, trata mal. Tem gente que é muito hábil para cima, mas é péssimo na lateral. Quantas vezes eu já vi pessoas falando assim para mim, aquela pessoa não nos trata como trata você, porque ele é hábil para cima, ele é hábil tratar quem está acima, mas ele é ruim para quem trata ao lado. E às vezes são essas pessoas que mais matam as pessoas, que mais mandam as pessoas embora e que mais travam a empresa, que mais travam os projetos, que mais travam até as igrejas. Você tem lá um trabalho de evangelismo, você põe a pessoa lá, mas ela não consegue liderar na lateral, então ela vai matando aqueles ministérios, ela não dá oportunidade para mais ninguém. A gente precisa combater isso, a gente precisa ensinar um pouco de liderança 360 graus, porque a igreja depende muito disso, os nossos ministérios dependem. Eu sou pastor, então eu posso dizer para você que é muito difícil, às vezes, você liderar 360 graus todos os ministérios da igreja. Muitas vezes eu já vi pessoas tratarem mal o ministério que elas precisam para fazer o trabalho deles. Eles querem fazer um projeto e eles estão muito animados, mas as pessoas que eles precisam dos outros ministérios tratam mal. Aí você não vai conseguir terminar o seu projeto. Então, review. Você que é um líder do meio, você é um líder 360 graus, querendo ou não querendo. Você lidera para cima, você lidera para os lados e você lidera para baixo. Esse é o seu papel. É isso que você faz. Quanto mais habilidade você tem para liderar para cima, para baixo, para os lados, mais desenvolvimento você vai ter na sua carreira. Precisa aprender. É fácil de aprender? Não, mas é possível? É possível você aprender que a forma como você fala com o coordenador de um departamento não vai ser a mesma forma que você vai falar com uma pessoa que está na sua liderança. Isso não quer dizer de tratamento, tá bom? Eu não estou falando de educação aqui. Educação é bom em qualquer momento, respeito é bom em qualquer momento. Mas, às vezes, eu posso chegar para um liderado e falar, olha, eu gostaria que você fizesse isso agora. Eu preciso de você já. Você para o que você está fazendo e vai fazer o que eu estou pedindo. Você pode fazer,
possível, com educação e respeito. Mas dificilmente você vai poder fazer isso com quem está do seu lado, na mesma hierarquia. Você vai ter que ir lá e falar, olha, meu amigo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você faça isso para mim, por favor, agora, esse é um momento muito importante. Tem como você dar uma paradinha e fazer? É uma outra forma de você tratar. E para cima é também bem diferente. Bom, vamos fazer algumas questões aí para você pensar. A primeira delas, você é um líder 360 graus? Se qual é a área que você tem mais habilidade? Para os lados, para cima ou para baixo? Como você lidera melhor? Eu conheço muita gente que lideram bem para cima. Eu, por exemplo, não era muito bom para cima, não. Eu tinha muita dificuldade, mas eu aprendi com algumas pessoas que é importante liderar para cima. Bom, se você é um 360 graus, você já descobriu qual é a sua maior habilidade, o que você pode fazer então para fortalecer esses pontos que você descobriu que não são tão bons? Se é lateral, como que você precisa melhorar, a comunicação, a forma como você fala, o entrosamento, o respeito, o reconhecimento, eu não sei. Se é para cima, é a prestação de contas, o respeito, a autoridade, entender que você tem uma visão territorial e ele tem uma visão geral, você vê um pedaço da empresa, ele vê a empresa inteira e você precisa começar a entender que a forma como você fala para ele, às vezes não é o que ele entende, ou você tem muito nós e eles e ele vê a empresa como um todo. Essa é uma forma de você trabalhar. Bom, espero que tenha abençoado a tua vida. Se você puder compartilhar o nosso podcast e me ajudar, porque podcast existe para isso, para que as pessoas possam ouvir e para abençoar pessoas e trazer crescimento. Então, se você puder me ajudar a compartilhar, eu agradeço. Que Deus abençoe e tudo quanto você fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do Pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação e se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!